Fala meus amigos, bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal e hoje nós vamos falar do capítulo 2 do livro As Chaves do Meu Primeiro Negócio. Capítulo 2 vamos falar sobre relacionamento, networking, rede de amizades, pessoas e o relacionamento principal que você precisa ter, que é o relacionamento com Deus. Bora lá! Capítulo 2 do livro As Chaves do Meu Primeiro Negócio. Show? Hoje eu vou falar um pouquinho do capítulo 2, aqui nessa resenha. Capítulo 2, com quem você se relaciona. Vamos falar de relacionamento, vamos falar de network, vamos falar de companhias, vamos falar de ambientes, vamos falar de pessoas que moldam aquilo que nós somos, mesmo sem a gente aceitar, mesmo sem nós queremos, a gente sempre faz algo modelando de alguém ou do ambiente que nós estamos inseridos. Beleza? Então bora lá. O primeiro impacto aqui desse capítulo, eu já vou falar de um relacionamento, que é o relacionamento com Deus que você tem. Se você não tem, é necessário que você tenha, é necessário que você aprimore. Pessoal, no capítulo 2 eu já entro de cara falando do nosso relacionamento com a primícia que é o relacionamento com Deus. Começo falando aqui no livro, eu não vou falar de um relacionamento com uma pessoa ou de um relacionamento com pessoas, né, com seu rol de amigos. Não, o primeiro relacionamento que eu vou trazer aqui nesse contexto para vocês é um relacionamento que é a partir dele que você terá frutos, que é a partir dele que molda o seu caráter, que você consegue lidar com as pessoas, e é o seu relacionamento com Deus. Como que está o seu relacionamento com Deus? É isso que você tem que priorizar nesse momento, nesse capítulo aqui. A gente trabalha junto, a gente se esforça junto para você conseguir identificar como que está o seu relacionamento com Deus, né? Como que tem sido esse relacionamento? Qual que é a intimidade que você tem com o Pai? Qual que é a intimidade? O que é aquilo que você tem buscado? A sabedoria que você está buscando dele? Como que está esse negócio aí? Então é isso que nós vamos abordar aqui no capítulo 2. Relacionamento com Deus significa ter uma ligação com Ele, ou seja, se comunicar com Ele através de nossas orações ou quando meditamos na palavra dele, na Bíblia. Mateus, por que você fala que o relacionamento com Deus significa ter uma boa comunicação com Ele através das nossas orações? Por quê? Muitos de nós aprendemos a orar, né? E quando nós falamos de oração, nós estamos falando de diálogo com Deus. E quando você vai dialogar com alguém que você tem intimidade, quando você vai falar com alguém que você expressa uma intimidade, uma liberdade, né? Você não procura palavras bonitas, você não procura um dialeto que seja assim, algo minuciosamente perfeito. Não, pessoal, porque Deus ele sabe aquilo que tem dentro do seu coração. Então, quando você tem liberdade com Ele, quando você tem intimidade com Ele, você usa da sua comunicação. E o que é se comunicar? O que é comunicar-se com Deus? Comunicação é quando você joga clareza naquele assunto que você está tratando com a pessoa que você está conversando. Nesse caso, sua oração, você está falando com Deus. Então, você precisa ser comunicativo com Ele. Mesmo Ele já sabendo aquilo que você precisa, mesmo Ele já sabendo aquilo que você quer, aquilo que você busca, Ele quer que você seja claro nas suas palavras. Por quê? Porque não adianta a gente querer fechar o nosso coração para Deus. Quando eu digo fechar o coração, é sim no sentido de fechar o coração e não querer falar com clareza aquilo que está acontecendo conosco. Porque nas nossas orações, às vezes a gente quer ser ter tão dialeto, ter um dialeto tão profundo nas palavras, a gente quer pedir para tanta gente, pedir para tanta coisa, a gente esquece de abrir o nosso coração e de verdadeiramente se comunicar com Deus. Por isso que nós temos também o auxílio do Espírito Santo, que consegue interpretar, mesmo quando nós não conseguimos falar, aquilo que nós sentimos, as nossas necessidades, e Ele leva para o Deus Pai. Pessoal,
Qual que é a minha intenção com esse segundo capítulo do livro? É fazer você entender, já de cara, é fazer você entender que você precisa ter um relacionamento com Deus para que todos os seus outros relacionamentos... Pessoal, a minha intenção com esse segundo capítulo do livro é fazer você entender que sem um relacionamento com Deus, você não tem base para os outros relacionamentos. Sem a sabedoria divina, que é aquilo que vem de Deus para você, que é aquilo que você recebeu de Deus, você não consegue ter uma base, você não tem um fundamento para atingir a alma da pessoa que você quer se relacionar. Então, como que você consegue gerar valor para si mesmo se você não consegue demonstrar o valor para as pessoas nas palavras que você está usando? Se você não consegue demonstrar o valor que as pessoas têm para você através das suas palavras, você só consegue interpretar isso com clareza quando você tem um relacionamento profundo, claro e objetivo com o Deus vivo. Mateus, e como que eu me comunico? Como que eu consigo ser comunicativo com Deus? Como que eu consigo chamar a atenção de Deus? Você só consegue chamar a atenção de Deus sendo claro nas suas decisões e nas suas palavras. O que é comunicação? Vamos pegar da Bíblia, lá no começo. Deus, quando ele cria o mundo, em Gênesis capítulo 1, qual que é a primeira coisa que ele cria? Ele vai dizer assim, haja luz. Ou seja, se o próprio Deus vivo, ele não pretensiosamente não faz nada no escuro, não faz nada sem antes criar a luz, ou seja, ele quer esclarecimento nas coisas. E muitas das vezes, para nós sermos comunicativos com alguém, ser comunicativo, a gente precisa jogar clareza naquilo que nós estamos falando. Você vai expressar somente aquilo que você está sentindo quando você aprender a clarear os seus pensamentos e clarear as palavras e levar seriamente aquilo que você tem dentro do seu coração e não fechar ele. Porque você pensa que às vezes para impressionar a Deus você precisa de muita formação, muita tecnologia, muita coisa. Não, cara, você só precisa ter um relacionamento claro com Deus e ter clareza naquilo que você está falando. Pessoal, continuando aqui então, vamos lá. No capítulo 2 eu vou falar um pouquinho mais sobre sabedoria, sabedoria horizontal, sabedoria vertical. Pessoal, aqui então eu vou trazer um pouquinho sobre sabedoria, vou falar sobre sabedoria vertical, que é aquilo que você recebe do alto quando você modela o caráter de Cristo, quando você modela o caráter cristão, aprendendo através da palavra o que é uma vida ética com Cristo, quando você modela isso e aplica na vida das pessoas de maneira horizontal, ou seja, a sabedoria vertical que você recebe de Deus, horizontal é a maneira que você aplica isso na vida das pessoas. Só assim você consegue gerar valor. Mateus, e como que eu consigo construir uma rede de relacionamento, uma rede de network fortificada, uma rede de network que seja que tenha alguma valia tanto para mim e para as pessoas que estão à minha volta? É gerando valor. Mas muitas das vezes, aliás, na maioria das vezes, você não consegue identificar o que você tem de valor para se autovalorizar e levar esse valor para a vida de outras pessoas. Eu já passei por isso, todo mundo passa por isso. Às vezes a nossa dificuldade por conta do ambiente que nós viemos, por conta do meio que nós crescemos, não nos favorece em observar aquilo que nós temos de importante e observar aquilo que nós temos de valor. Se você não reconhece aquilo que você tem de valor, como que você vai gerar valor para levar esse valor para a vida de outra pessoa? Vê como que é contraditório? Por isso que você precisa aprender a identificar aquilo que Deus colocou dentro de você. E você já tem algo aí dentro. Eu disse isso no primeiro vídeo. Você já tem algo aí dentro. Você só precisa jogar clareza nisso que você está procurando. Clarear os seus pensamentos, clarear as informações e não arregar para nada que acontecer. Porque todas as vezes você vai ter vontade de desistir. Mas lembrando que desistir não vale. Então a sabedoria vertical, aquilo que eu recebo de Deus e aplico do modo horizontal na vida das pessoas, levando todo o conhecimento e sabedoria que eu recebo do alto para a vida das pessoas, modelando o caráter de Cristo, certo? Então aqui eu vou falar de sabedoria, vou falar sobre network, vou falar sobre a rede de pessoas, né, que nós temos contato, rede de pessoas que nós já conhecemos. Eu ensino aqui, através de um exemplo simples, a nós pesarmos nessas amizades, porque, pessoal, andar com pessoas que não torcem por você, andar com pessoas que não te favorecem, ou andar com pessoas que
não se tem ao menos vontade de prosperar, assim como você tem, não vale a pena. Isso só vai te levar para trás. Então que você saiba selecionar essas pessoas, mesmo que sejam pessoas a longa distância, porque quando a mentalidade bate, é a mesma, não tem importância. Não tem importância. É mais vale você se relacionar com poucas pessoas, mas que tenham o mesmo propósito que você, do que você se relacionar com pessoas que não têm a mesma visão que você. E lembre-se, o que sustenta a visão é compartilhamento de ideias. Às vezes a semente que está aí dentro de você precisa juntar com uma outra ideia para que venha frutificar e dar certo, tá bom? Às vezes isso que você carrega só não vingou ainda porque você não juntou com a pessoa certa. Pessoal, eu falo aqui no livro, mais de 80% dos resultados que você quer, você ainda só não acessou porque você não conheceu pessoas que têm a mesma mentalidade que você. Porque você ainda só não conheceu pessoas que pensam da mesma maneira que você e que têm a mesma vontade de prosperar que você. Olha aqui, eu vou usar aqui como base o versículo de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33, que o apóstolo Paulo vai dizer assim: Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Olha só o que Paulo vai nos instruir acerca do nosso círculo de relacionamento. Pessoal, começa hoje, colocar em prática, fazer uma seleção das pessoas que você está andando. Começa a fazer uma seleção das pessoas que você está compartilhando os seus projetos. Porque às vezes essas pessoas são pessoas frustradas, são pessoas que possuem crenças que não levaram a nada e estão semeando isso na sua vida. E por elas não terem conquistado, não terem rompido, não terem vencido, elas querem fazer com que você também não vença. Olha lá, é impossível você crescer em uma roda que pessoas só sabem falar de bebidas, só sabem falar de drogas, só sabem falar de mulheres, só sabem falar de eles da vida. É impossível você crescer num ambiente desse. Não tem como, porque são coisas que gastam energia com coisa supérflua, coisa que não faz a gente evoluir, não nos faz crescer. Por isso que você precisa estar rodeado de gente que está no mesmo propósito que você. E principalmente pessoas que falem sobre crescimento, principalmente pessoas que falem da Bíblia, pessoas que levem assuntos para você de sabedoria, de crescimento pessoal, não que somente fala coisas que não te faz prosperar e não fazem a gente crescer, tá bom? É difícil você se tornar uma pessoa que não tem a mente escassa, andando somente com pessoas que vivem a escassez, entendeu? Escassez é um bloqueio muito forte, é um bloqueio muito pesado, porque pode fazer você ganhar todo o dinheiro do mundo. Se você não usar esse dinheiro para você, aproveitar para você viver, aproveitar essa vida maravilhosa que Deus te deu, se você não desfrutar, não usar disso para desfrutar você e a sua família, nada importa, porque você sempre vai ter esse sentimento de escassez que não vai te deixar gastar o dinheiro. Por isso que tem muita gente que ganha muito dinheiro e vive na miséria, não aproveita, não desfruta. Aí morre, fica tudo aqui, certo? Bom, hoje eu trouxe para vocês um pouquinho, né, superficialmente do capítulo 2. Claro que você vai ler tudo que a gente colocou aqui, né? Você vai mergulhar nessa aventura aqui, nessa história aqui que eu conto aqui, que a gente ensina aqui de todas as maneiras. É claro que você vai mergulhar aqui sabendo, lendo o livro, você tendo o contato, né? E se você quer comprar e adquirir o meu livro, você vai acessar o meu Instagram, que eu vou deixar aqui. Você vai acessar lá e na minha bio tem lá o link da loja, o iClap. Você vai clicar lá e você vai estar adquirindo o seu exemplar. Ou pode me chamar aí em qualquer lugar, entra em contato comigo e nós vamos te atender. Eu vou mandar um desse aqui para sua casa por um valor simbólico. Beleza? Pessoal, capítulo 2 encerrado. Esse vídeo foi sobre o capítulo 2, sobre relacionamento, né? Eu quero terminar esse vídeo deixando uma mensagem para você. Você tem algo aí dentro, você está guardando algo aí dentro e você sabe disso. Deus te chamou para algo, Deus colocou algo em seu coração e você está arregando por conta do espírito do medo que está assombrando a sua vida. Não deixe o medo te paralisar. Você foi chamado para vencer, você foi chamado para dar certo. Coloca o teu coração, alinha o teu relacionamento com Deus e entra no profundo do íntimo do coração daquilo que Deus quer fazer para a tua vida.
Você já sabe para que ele te chamou e você está arregando. Não deixa isso acontecer. É melhor você saber que está vivendo o propósito de Deus, mesmo que o dinheiro não venha, porque ele não vem já de cara. Às vezes as pessoas abrem um negócio achando que vai já ficar milionário no outro dia. Não, isso não acontece. Você tem que entender que você está vivendo o propósito. Primeiramente, que tudo aquilo que você faz é para honra e glória de Deus. Então, ó, você tem algo aí dentro, que Deus já colocou aí dentro, e você está escondendo o seu talento. Isso será cobrado. Leve a sua mensagem, carrega a mensagem que você tem aí dentro, que ele colocou, que é para você entregar por meio do empreendedorismo, você carregar essa mensagem. Tem muita gente que precisa ser servido através do talento que Deus colocou dentro do seu coração, que Deus colocou aí dentro de você. Você só precisa, os resultados que você quer, está atrás desse propósito que você tem e você está escondendo o seu talento. Fica com essa mensagem. Aqui eu me despeço de vocês, pessoal. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreve, dá uma força. Compartilhe isso com seus amigos, leva para eles as chaves do empreendedorismo. E vamos junto destravar o seu lado empreendedor. Eu agradeço e fique com Deus. Faça um excepcional dia, faça uma excepcional semana. E estamos aqui. Acompanhe todos os vídeos, ative o sininho para não ficar por fora de nenhuma mensagem sobre o empreendedorismo.